Estão me escutando direitinho, pessoal? Sim? Ótimo. Tá sem som? Ou é sim? Então vamos começar, tá, pessoal? Como nós já tínhamos trabalhado nas aulas passadas, ótima, Naeli. Como nós já tínhamos trabalhado nas aulas passadas, né, a resolução 564 de 2017, nós trabalhamos o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? Agora nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 e ao capítulo 4. No capítulo 3, no capítulo 1, nós falamos sobre os direitos, no capítulo 2, nós falamos sobre os deveres, e aqui no capítulo 3, nós iremos falar das proibições, tá? Então, no seu artigo 62, é proibido ao profissional de enfermagem executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade, tá? Então, é aquilo que nós já falamos diversas vezes, que a gente só pode realizar atividades que são nossas como equipe de enfermagem, ou atividades que são nossas, que são privativas do enfermeiro, que a gente já aprendeu lá na Lei 7498 de 86. Tá certo? Então, o profissional que a gente vê aí fazendo sutura, ele está fazendo exercício ilegal da profissão, porque ele está indo contra o código de ética, que o proíbe de realizar atividades que não são deles, tá? Assim como ele está indo contra a Lei 7498 de 86, que lá não especifica que sutura é nossa atividade. Ok? Então, caso aconteça algum problema com relação ao exercício dessa atividade, que não é da enfermagem, ele vai responder e pode ser sim cassado com relação ao direito de exercer a profissão. Por quê? Porque ele não vai estar acobertado em nenhuma lei, nenhuma resolução com relação à enfermagem, tá? Artigo 66. Artigo 66. Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento congênere quando nestas não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação. O que é que nós temos aí, pessoal? O nosso nome só deve constar no estabelecimento onde nós realizamos a nossa assistência, onde nós prestamos serviço, tá? Existe o CNES, que é o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, tá? Onde lá estão o cadastro de todos os estabelecimentos de saúde, e em cada estabelecimento de saúde está a relação dos profissionais que trabalham lá, tá? Então, por exemplo, se vocês procurarem no CNES, CNES é assim, ó, CNES, Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Se vocês procurarem lá no CNES o Hospital Regional do ICOL, tá? Lá vai aparecer o número, que é o CNPJ do hospital, e a relação de todos os profissionais que trabalham lá, tá? Médico, enfermeiro, toda a equipe de saúde, tá? Técnico de enfermagem, auxiliar, ok? Isso é o nosso cadastro nacional. Qualquer pessoa, né, que abrir esse cadastro e quiser ver uma instituição, ele pode abrir, tá? E ver os profissionais daquela instituição. Aí, pessoal, quando nós trabalhamos nas estratégias de saúde da família, também as estratégias, todos os serviços de saúde estão lá no CNES, né? E as estratégias também. Então, lá abre-se, tá, todos os profissionais que trabalham na estratégia de saúde da família. Então, digamos que na L trabalha na estratégia X, tá? Só que na L sai da estratégia X e vai trabalhar em outra cidade.
tá? Digamos que ela trabalhava no ICO e agora vai trabalhar em Oroz, tá certo? Aí o que é que acontece? O nome dela tem que sair da estratégia de saúde do ICO, porque quando ela for lá para a estratégia de saúde do Oroz, o pessoal lá do Oroz vai cadastrá-la no CNES do Oroz, né, da estratégia de saúde X lá de Oroz. O que é que acontece? Muitas vezes o município, ele não retira logo o nome do profissional, tá? Por quê? Porque tem aquela história, né, que a equipe ela tem que estar completa, né, para que o Ministério da Saúde veja que a equipe está completa. Então, assim, muitas vezes não é interessante para o município retirar logo o nome do profissional se ele não tem outro profissional para colocar no lugar. Tá certo? Muitas vezes não é falta de interesse, muitas vezes é a demanda que está muito grande, né? Muitas vezes o digitador ele não foi informado para tirar esse nome, tá? Então tem outros meios aí, né? De, de, de tem várias causas, tá? Mas o profissional ele pode tirar o seu nome, tá, do estabelecimento de saúde, ele vai lá e pede para o digitador, né, do responsável pelo SINES, tirar o seu nome, porque ele vai dar entrada lá na estratégia do Oroz, tá certo? Então, algumas vezes o profissional, ele precisa ir lá na instituição, pedir para tirar o nome, tá? Algumas vezes ele também pode entrar no próprio SINES e pedir a retirada do nome, daí né, o próprio SINES vai entrar em contato com a instituição e realmente ver que o profissional saiu, tá, e dá baixa, e daí veja que outra estratégia, ela só pode cadastrar o profissional quando ele não está cadastrado em outra instituição, tá? Por quê? Porque a proposta da estratégia é que a gente trabalhe 40 horas, então como é que você vai trabalhar 80 horas semanais? Isso é humanamente impossível, porque no máximo a gente trabalha 60 horas. Quem trabalha manhã, tarde e noite, tá certo? Aí vocês podem perguntar, mas e quem trabalha em hospital? Aí, né, outro tipo de cadastro, é cadastro de plantão. Continua no CNES, mas com relação à carga horária, isso é viável, né? Você pode trabalhar numa estratégia, 40 horas semanais, e dar plantões em hospital, né? Isso é possível porque os plantões podem ser noturnos e, como eu falei, vocês podem trabalhar, nós podemos trabalhar 60 horas semanais, tá? Mas 80 não, ok? Então, é proibido, né, que o nosso nome conste na instituição em que a gente não preste serviço, tá certo? A gente tem que ter esse cuidado aí, tá? E quando sai de um local, do estabelecimento de saúde, pedir que seja retirado o seu nome daquele estabelecimento de saúde, tá? Artigo 67. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem, tá? Então, pessoal, dentro do nosso ambiente de trabalho, no horário do nosso trabalho, nós não precisamos estar extorquindo, né? Não seria extorquindo, mas recebendo, né, algum valor financeiro para assistir determinado paciente, porque isso já é nossa obrigação, tá? Nós já estamos recebendo por isso, certo? Agora, quando eu estou lá na minha casa, quando eu não estou no meu horário de trabalho, e alguém me pede, né, me contrata para exercer determinada assistência, para realizar determinada atividade, aí sim eu vou cobrar, tá? Porque eu não estou nem no meu ambiente de trabalho, nem estou no meu horário de trabalho, tá certo? Aí sim eu posso cobrar pelo serviço que eu estou prestando com relação à minha profissão. Mas com relação, né, ao ambiente de trabalho e ao seu horário de trabalho, a gente não pode estar recebendo benefício financeiro, né, com relação a prestar uma assistência maior ou não. A assistência ela tem que ser prestada,
tá certo? Então, me é proibido estar recebendo vantagens para fazer um serviço que eu já estou sendo paga para isso, tá? É o que acontece muito aí nas estratégias de saúde da família. De segunda a sexta, eu trabalho na estratégia de saúde da família. Então, Dona Maria precisa de um curativo diário, tá? Eu vou lá em Dona Maria, faço o curativo diariamente de segunda a sexta, sem Dona Maria me pagar por isso. Por quê? Porque eu estou no meu horário de trabalho, estou exercendo a minha função com relação ao meu ambiente de trabalho, tá certo? É minha obrigação ir lá na casa de Dona Maria, no meu horário de trabalho, realizar esse curativo. Só que sábado e domingo eu não estou no meu ambiente de trabalho, tá? Nem estou no meu horário de trabalho, estou na minha casa de folga. Aí, Dona Maria, né, pode sim me contratar e eu receber por isso para fazer os curativos aí sábado e domingo, certo? Temos que ter um cuidado com isso aí, pessoal. Artigo 72. Praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais no exercício profissional, tá? Então, nos é proibido ir contra o nosso código de ética, tá? Veja a questão das infrações éticas e das infrações disciplinares, ok? Artigo 73. Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente, né? Então, nós já trabalhamos aí como dilema bioético a questão do aborto, né? Nós sabemos que ele é ilegal, a nossa profissão, ela nos proíbe, né, da prática do aborto, a não ser que seja o aborto legalizado. No parágrafo único, nos casos permitidos pela legislação, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre sua participação, desde que seja garantida a continuidade da assistência. Coisa que nós já falamos também, né, com relação a isso. Que, mesmo sendo legal, né, o profissional ele pode se recusar por princípios, por valores, né, seus, a participar do aborto, mesmo sendo legalizado, tá? Aí o que é que acontece? Ele forma a instituição de que não quer fazer, né, parte daquela assistência, e daí a instituição, juntamente com o profissional, ou o próprio profissional pode arranjar algum outro enfermeiro que participe, né, da assistência aí no momento do aborto, certo? Veja que a assistência, de maneira nenhuma, ela pode ser quebrada. Então, não é o fato de eu estar lá e decidir que não vou, e daí não comunicar a ninguém, e daí não colocar nenhum colega enfermeiro que me substitua. Não posso fazer isso porque eu estou quebrando a continuidade da assistência. Quem vai prestar os serviços de enfermagem? Do enfermeiro, né? Tem que ter o profissional lá. Então, informa a gestão, e a gestão coloca um profissional no nosso lugar, ou a gente pode até intervir com relação a isso, tá? Mas é nosso direito aí de não querer participar, mesmo ele sendo legalizado. Artigo 74. Promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa. O que nós temos aí como eutanásia, tá? A eutanásia, ela também é proibida dentro da nossa profissão. Praticar a eutanásia, no Brasil, ela é proibida, tá? E ela é proibida também dentro da nossa profissão, que seria isso aí, né? Antecipar a morte da pessoa, do nosso paciente. Artigo 78. Administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do profissional, tá? Por isso que vocês pagam a disciplina de farmacologia, para que vocês saibam as indicações, saibam a ação dos medicamentos, as vias de administração e os efeitos colaterais, tá? E quando vocês tiverem nas disciplinas específicas,
tá? Vocês também irão aprender alguma ou outra medicação com relação a determinada patologia. Artigo 79. Prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública e ou em rotina aprovada em instituição de saúde, exceto em situações de urgência e emergência, tá? Lembrando para vocês, né, que a gente também ainda vai falar isso em outro conteúdo, né, no conteúdo da consulta de enfermagem, que nós, como enfermeiros, podemos prescrever alguns medicamentos. Que medicamentos são esses? Os dos programas que nós assistimos, puericultura, consulta pré-natal, planejamento familiar, e que esses medicamentos sejam distribuídos na atenção básica, tá? E que esteja em rotina aprovada pela instituição de saúde no município em que a gente trabalha, tá certo? Caso não esteja aprovado determinado medicamento para que nós possamos prescrever, nos é proibido prescrever, tá certo? Então, quando a gente chega no município, nós pegamos a relação dos medicamentos que nós, como enfermeiros, podemos prescrever, e daí nós só prescrevemos aqueles que estão na relação, tá? Os demais medicamentos nós somos proibidos a fazer a prescrição. Então, nós temos que ter atenção e conhecimento com relação a esses medicamentos aí, pessoal. Artigo 88. Registrar e assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que as suas ações sejam assinadas por outro profissional. E isso nos é proibido, tá? Então, pessoal, por mais que vocês confiem no colega, né, no profissional, mas só assinem ações que vocês fizeram, tá? E não permita que ninguém assine por você, tá certo? Então, se Levi preparou toda a medicação pela manhã, no horário do plantão dele. Só que devido a uma grande demanda, Levi não conseguiu ter tempo de administrar essa medicação que está preparada. Naeli vai assumir o plantão da tarde, tá? E daí Levi diz, Naeli, todas as medicações estão aí prontas, só é para você administrar, tá? Naeli não vai administrar essas medicações. Por mais que ela confie em Levi, nós somos humanos, nós somos passíveis de erro, e daí vai que ele tenha trocado uma medicação ou outra, tá? Quem vai administrar? Naeli. Ah, tá. Quem vai administrar? Naeli. Tá? Quem vai registrar no prontuário que administrou e vai assinar e carimbar? Naeli. Então, a responsabilidade é dela, tá? Ela não tem como provar que foi Levi que preparou essas medicações, ok? Então, pessoal, só vamos assinar coisas que a gente fez, tá? E não vamos estar permitindo que outros profissionais assinem coisas que eles não fizeram, certo? Que foram feitas por nós. Cada profissional faz os seus registros e cada profissional assina e carimba, sendo responsável por eles, ok? Artigo 89. Disponibilizar o acesso às informações e documentos a terceiros que não estão diretamente envolvidos na prestação da assistência de saúde do paciente, exceto quando autorizado pelo paciente, representante legal ou responsável legal por determinação judicial. O que é que acontece aqui? Nós somos proibidos a dar informações de um paciente a qualquer outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja outro profissional, tá? Porque isso é quebra de sigilo profissional, certo? Veja até aquela questão do morte e pós-morte, tá? É nosso dever manter o sigilo profissional, ok?
Agora, se o paciente, se o seu responsável, né, ou por ordem judicial, tiver que um determinado profissional saber dessas informações, aí a gente pode prestar essas informações. Mas vejam, todas essas autorizações têm que ser por escrito, tá certo? Então, se, né, eu estou cuidando de seu João, e Milena não está cuidando do seu João porque ela é responsável lá pela pediatria, tá? Só cuida lá dos bebês, só cuida lá das crianças. Seu João adulto está em outro setor, tá? Então, mesmo Milena trabalhando na mesma instituição que eu, Milena não deve saber as informações sobre seu João, tá? Por quê? Porque ela não está cuidando de seu João, tá certo? A não ser que Milena seja uma médica aí da família de seu João, e seu João, juntamente com o responsável, né, peça para que Milena participe da assistência, saiba de tudo que está acontecendo com seu João. Aí a gente pede um termo de responsabilidade que ele assine, consentindo Milena, a profissional Milena, a saber as informações referentes ao tratamento do seu João. Aí, tudo legalizado, Milena vai saber de tudo, certo? Cuidado aí com essa questão da quebra do sigilo profissional. E daí nós temos artigo 91, delegar atividades privativas do enfermeiro a outro membro da equipe de enfermagem, exceto nos casos de emergência. Parágrafo único. Fica proibido delegar atividades privativas a outros membros da equipe de saúde, tá? Então, o que é que acontece? Atividades que são privativas do enfermeiro, só quem pode realizar é outro enfermeiro, tá? Eu não posso, eu estou proibida de delegar atividades que são do enfermeiro a um técnico ou a um auxiliar de enfermagem, tá? Veja a questão aí das sondas, pessoal. Sonda, seja ela vesical, seja ela nasogástrica, é atividade privativa do enfermeiro. Tá? Então, eu não posso estar permitindo que o técnico realize a passagem dessa sonda, que o auxiliar realize. Tá? Veja que nós somos supervisores, então a gente não pode estar permitindo que essas coisas aconteçam, a gente não pode estar pedindo que o técnico e o auxiliar realize atividades que são privativas, nossa, do enfermeiro, ok? Artigo 94. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou imóvel, público ou particular, que esteja sob sua responsabilidade em razão do cargo ou do exercício profissional, bem como desviá-lo em proveito próprio ou de outrem, tá? Então, aqui, tudo que é da instituição fica na instituição. Tudo que é do paciente é entregue à família, tá? Para que a gente não esteja se apropriando, né, sendo responsável por coisas, por objetos que não são nossos, tá? Então, a gente cuida do patrimônio público, né, com relação aos equipamentos e aos materiais, certo? Zela por eles, tá? Como também a questão dos bens do paciente, ok? E daí nós entramos no capítulo 4, certo? No capítulo 4, nós iremos falar das infrações e das penalidades, ok? Artigo 104. Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do sistema COFEN-COREM. Em suma, a infração ética e a infração disciplinar quer dizer o quê? Aquilo que eu já falei para vocês. Infração ética é quando eu não obedeço ao que o meu código de ética fala, quando eu vou contra o meu código de ética. Infração disciplinar é a inobservância. O que é a inobservância? É o não saber
o que o meu código de ética me orienta. Me dá como dever, me dá como direito, me dá como proibição, certo? Então, entre as infrações, nós temos essas duas, a infração ética e a infração disciplinar. Mais na frente, nós temos outros tipos de infração que vocês vão ver. A gravidade da infração, artigo 106. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise do fato, do ato praticado ou ato omissivo e do resultado, tá? Então, pessoal, se o profissional ele comete uma infração, por exemplo, ele foi fazer um procedimento e daí ocorreu uma lesão no paciente, tá? Daí, né, vão ser analisados os fatos, vão ser analisados, né, como foi o procedimento e como está o paciente, tá? Não existe a questão, cometeu essa infração, vai receber essa penalidade, tá? Não é assim. Vai-se primeiro analisar toda a situação, vai-se abrir o inquérito, tá? Dentro do próprio Corém, que são autarquias, certo? E daí o Corém ele vai chamar as testemunhas do profissional, vai chamar as testemunhas do paciente, e daí ele vai analisar tudo isso, né, com relação aos agravantes e aos atenuantes do profissional, que são atenuantes, o que vem minimizar a pena, o que é bom para o profissional, e o que são agravantes, o que vem piorar a situação do profissional, tá? E daí chega-se a uma conclusão com relação a se esse profissional vai ser penalizado ou não, tá? Se for penalizado, vai se analisar qual tipo de penalidade das 5 que nós temos. Então, não é um processo rápido, é um processo que demanda um certo tempo, tá? Daí, realmente, é um inquérito, certo? Que vai chegar a uma conclusão. Se a conclusão for uma penalidade de cassação, daí esse processo, ele vai para o COFEM, para que o COFEM analise a questão desse profissional ser realmente cassado ou não, tá? Se for nas demais penalidades, o próprio Corém que vai dar essas penalidades ao profissional, tá certo? Artigo 107. A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código do Processo Ético Disciplinar vigente, aprovado pelo COFEM, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Em caso de infração, é aberto um inquérito, tá? É instaurado o inquérito dentro do próprio Corém, do Corém que o profissional é inscrito, para analisar a situação do profissional, tá? Então, por isso que não existe aquela relação. Cometeu determinada infração, vai receber determinada penalidade. Não é assim. Vai-se primeiro analisar a situação, escutar as testemunhas, ok? No artigo 108, as penalidades a serem impostas pelo sistema COFEM-CORENS, conforme determinado no artigo 18 da Lei 5.905 de 73, que nós já vimos essas penalidades, né, são as seguintes: advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito a exercer a profissão. Vamos ver agora cada uma delas, tá? No inciso primeiro, a advertência verbal consiste na admoestação ao infrator de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas, tá? Então, veja, o paciente, o profissional, ele vai ser chamado ao Corém e vai ser advertido verbalmente. Quem é que vai saber
com relação a essa advertência verbal? O profissional, tá? Isso não é divulgado, certo? Quem vai saber que recebeu a advertência é o próprio profissional. Essas duas testemunhas pode ser alguém que o profissional tenha levado, ou então pessoas do próprio Corém, tá? Inciso segundo, a multa, sim, e a advertência verbal ela é feita pelo Corém, que o profissional é inscrito. Inciso segundo, a multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento, tá? Então, é aquilo que nós já tínhamos visto. Cada profissional, né, o enfermeiro, o técnico e o auxiliar de enfermagem, tem uma anuidade, né, que eles recebem, né, no início do ano. Cada um tem o seu valor. Então, em caso de multa, o profissional vai pagar o valor de 1 a 10 vezes que está a sua anuidade. Então, por exemplo, nós enfermeiros, esse ano de 2020, nós pagamos, de 2021, nós pagamos o valor da anuidade de 319 e uns quebradinhos aí, tá? Então, em caso de multa, para o enfermeiro, ele vai pagar o valor de 1 a 10 vezes o valor de R$ 319,00 aí, tá? Quem vai impor essa penalidade? O Corém. E isso quem vai saber é só o profissional, tá? Não será divulgado em nenhum local. Inciso terceiro. A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN-COREM e em jornais de grande circulação. Então, veja aqui, a censura, ela é uma nova advertência, tá? Só que ela é uma advertência que agora vai ser divulgada, tá? Então, a gente olha, né, nas revistas e nos jornais aí que falem de COFEN-COREM, tá lá a lista dos profissionais censurados, tá certo? E outra coisa, pessoal, quem aplica a penalidade da censura é o Corém,